Estamos aqui com José Roberto Pavanello, diretor fundador da Sangue Rubro desde 1986. E a gente tem algumas perguntas hoje para fazer para ele, para falar toda essa história, né, do Noroeste, como um torcedor antigo, como um fundador. E eu vou fazer a minha primeira pergunta. Primeira pergunta, José. Qual foi o processo de criação da Sangue Rubro e quem teve essa ideia? Bom, o processo foi o seguinte: até 86, eu e meu grupo de amigos, a gente pertencia a uma outra torcida organizada, chamava Dragões Vermelhos. Era basicamente funcionário dos Correios do Bauru, e eu era funcionário lá também. Aí um dia me convidaram, fui participar, que eu gostava muito, e foi até 86. Aí houve um clima dentro de um grupo, um racha lá, então eu e meu grupo preferimos sair. Saímos em 86, em pleno andamento do campeonato na época da Série 2, a gente saiu e montou esse grupo em dezembro de 86, que é a Sangue Rubro, que permanece até hoje. É a torcida mais longeva que é hoje o clube dele. Nós vamos completar 38 anos agora em 13 de dezembro desse ano, de 2024. E estamos nessa luta até hoje, em prol do clube, lutando por esse clube, por essa cidade, né? Fazendo também o lado, prestando o lado social. Aí o cara pergunta, né? Qual é o lado social? O lado social é o seguinte: muitas, acho que dezenas, centenas, até milhares de pessoas bouruenses, torcedores do clube, nunca tinham saído da cidade para conhecer o estádio, o antigo estádio do Palmeiras, o Pacaembu, o Morumbi de São Paulo, a Vila Belmiro lá na praia. Então, só para dar um exemplo, a gente saiu muito, levou muita gente que ficou maravilhada. Então, a gente entende que é o lado social, para interagir, levar esse povo para sair um pouco de dentro da cidade, porque sair daquela rotina, né, cara? E é o que acontece hoje, qualquer lugar, qualquer cidade pequena que a gente vá, já é um atrativo. Então a gente tem esse lado positivo que a gente fica satisfeito quando você leva um cara que nunca saiu da cidade para conhecer um lugar diferente, é muito legal. Sim, realmente é um grande avanço. Realmente é uma coisa muito boa que a gente vê, que a gente pode conhecer, né, desse lado seus. Então eu vou só fazer minha segunda pergunta. Segunda pergunta: como foi a primeira conquista contra o Guarani no estádio do Pacaembu no ano de 1943? Essa história, né, eu acho que eu nasci em 54, vou completar agora em agosto, 70 anos. Né? Então essa história dos anos 40, aí a gente acompanhou, leu muito a respeito. E era um derby, cara, era um jogo complicado pela rivalidade que tinha no Guarani já naqueles anos 40, né? E a gente só sabe pela história, pelo caminho, porque não tem ninguém praticamente de jogadores naquela época vivo. O que a gente muitas vezes conversa são os historiadores, né? Os caras que eram vivos naquela época, ou cronistas daquela época, um locutor, um jornalista, os caras contam que foi uma verdadeira guerra. E o Guarani já era um time de peso, né, cara? Então foi uma conquista complicada, entendeu? Foi um negócio complicado, mas correu tudo bem. É um ano que a gente tem mais pela história, né? A gente não presenciou. A gente já mais dos anos 80 para cá que a gente, 70 para cá que a gente tem mais conhecimento. Tem mais histórias. Mais histórias. Eu vou fazer minha terceira pergunta. Como você se tornou um fã desse time? Uma pergunta bem interessante. Todo mundo pergunta, cara. Com que idade você começou a frequentar o estádio e a gostar do clube? Eu acho que uns 14, 15 anos, cara. Eu também acho que não era muito ligado em futebol. O negócio era outro e tal. E amigos. Através de amigos viemos para cá. Quando eu via tudo aquilo na minha frente, aquele tumulto, aquela loucura, estádio cheio, aquele grito de vir daqui bancada, tudo aquilo vai cativando, cara. Então dali para frente acho que não tinha outra alternativa, Era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo que eu quis na vida, ser um torcedor, torcer pelo seu time da cidade. E o tempo passou, a gente chegou, a gente continua até hoje participando das campanhas do time, né, de vários anos. Vamos praticamente em todos os jogos fora de Bauru, não interessa onde for do estado. Dentro de casa todos os jogos também. Já conhecemos aí 4, 5 estados brasileiros, porque o Noroeste já disputou Série D de brasileiro e Série C. Rio de Janeiro, lá em Bauru, Criciúma, Santa Catarina, Maringá, Paraná, Passos, Minas Gerais, enfim, várias cidades que a gente também conheceu fora do estado. Dentro do estado, praticamente a gente conhece quase que todos os estádios, do pequenininho até o estádio maior, entendeu? Então, é uma
renova, cara. O tempo passa, mas parece que você está recomeçando. Está começando hoje, como foi esse final de semana que passou, né? Nosso jogo de final e contra o Galo Clube, que a gente se tornou vice-campeões. Mas o importante era ter subido para a Série 1, que a gente volta à elite o ano que vem, depois de 13 anos. Né? Depois de 13 anos fora da elite, a gente vai jogar com os melhores clubes, tanto os grandes como os médios de São Paulo, do interior de São Paulo. Então, assim, o ano que vem promete muito. Dá pra ver que é uma paixão verdadeira mesmo. Não tem nem o que falar. É uma paixão enorme, assim. Tanto é que o nosso jogo é uma paixão sem limites, né? Sem limites em relação à cidade, né? Porque isso é terra, né? Uma cidade sem limites, então a gente botou o termo uma paixão em referente ao Noroeste sem limites. Referente a Bauru. Então a Bauru também homenageando a cidade. Legal. Qual foi sua memória favorita relacionada ao time? Tem alguma memória que se fala, nossa, essa memória... Inclusive, depois vocês podem até tirar uma foto. Tá ali. Foi, historicamente, cara, acho que foi a maior gozação em termos de rivalidade. Todos sabem que a rivalidade é Noroeste e Marília, a 100 km de Bauru. O nosso maior rival é o Marília. O time, o cidadão, é o futebol, é lá dentro do campo e tal. Quando eles ganham, zoam a gente. Quando a gente ganha, zoa eles. É aquela coisa que existe na cultura do futebol, somente o brasileiro. Quem perde é zoado, quem ganha, mas amanhã também dá o troco, né? Amanhã depois inverte. Então é sempre assim. E em 2006, a gente estava com um grande time, inclusive era o ano o período onde o senhor Damião Garcia, o dono da empresa Calunga, né? Ele era o benemérito aqui, o mecenas, é o cara que investia no clube e tal. E o nosso time está muito bem. A gente chegou até a disputar os primeiros lugares com os grandes clubes. E como havia uma rivalidade muito grande com o Marília estava no campeonato da primeira divisão naquele ano também. Então a história está aí no YouTube, vocês podem abrir o YouTube, vocês vão ver o making off e o dia do jogo, o que aconteceu. Foi onde o time deles estava mal e a gente tinha que dar o troco, entre aspas, para zoar eles também, porque estavam zoando a gente anteriormente, então falou, agora é a hora do troco. O que foi feito, meu irmão? A ideia, vamos fechar o caixão dos caras. Caixão no futebol, porque fechar caixão é liquidar de vez, já que eles estão mal, então vamos empurrar eles mais para baixo, mais ou menos esse é o sentido da coisa. E o que aconteceu? Nós adquirimos um caixão verdadeiro, caixão fúnebre, de defunto. Foi numa funerária na cidade, tanto é que o cara nordestino, mas não queria ceder porque estava com medo de ter problemas futuros e tal, mas fizemos isso, pintamos de azul, foi uma gozação geral. Dia do jogo, um domingo à tarde, mais de 10 mil pessoas aqui no Alfredão. O caixão estava guardado dentro do estádio, porque a nossa sala era dentro do estádio, você não tinha que passar pela portaria, pela PM. Então ficava fácil você pegar as coisas e levar para aqui bancária, para zoar. Foi o que aconteceu, nós ganhamos de 4-0 dentro, e o caixão foi pego num lugar onde estava guardado e circulou pelo estádio todinho. Então foi a maior gozação, a rivalidade acirrou, né, ficou mais usada, a gozação geral até hoje, então é o que a gente fala, para os caras darem o troco, cara, vai ter que ser um verdadeiro, não adianta fazer de papelão, de isopor. Então foi a maior coisa que marcou num time de futebol e o ano e o período, entendeu? Foi um negócio mundial, porque a internet é vista pelo mundo todo. Tem milhões de visualizações lá, entendeu? Então você imagina a gozação, né? Não dá para esquecer. Até hoje, quando se joga nós e eles lá, ou aqui em Bauru, vem sempre essa brincadeira, essa gozação. Você imagina a reação dos caras, né? Então foi isso. Eles devem ter ficado bem nervosos, né? Marcou muito. Foi a maior gozação que a gente brincou, fez, mas não vou sentir. É melhor você estar brincando, fazer uma zoeira, do que você gosta, esses caras estão se matando aí, quebrando uns do outro, jogando pela machuca um idoso, uma criança, um adolescente, as coisas todas. Então a gente evita isso. Bom, essa rivalidade assim na brincadeira mesmo. Mas depois eles podem estar por cima também, dar uma zoada na gente. Vai fazer o quê? Tá, ficar bravo, mas tem que entender, pô. Sim. Hoje você ganha aqui, mas perde amanhã ali, depois tá tudo certo, vai fazer o quê? É assim, cara. Qual foi a sensação como torcedor ao ver o pânico causado pelo incêndio do jogo contra o São Paulo, no dia 23 de novembro, no ano de 1958? É verdade, o antigo estádio, né? O estádio é de madeira. Eu, em 58, eu tinha 4 anos, né? Mas meu pai trabalhou nesse jogo, ele era vendedor de bebida, né? E como a arquibancada toda era de madeira, né?
não se sabe de onde surgiu a primeira faísca, será a primeira, queimou tudo. O clube ficou sem estádio aqui na cidade. Um jogo contra o time do São Paulo, que era muito famoso na época, no 58. E depois o que aconteceu foi o seguinte, o Noroeste precisava de um novo estádio. Aí a cidade, naquela época, a população, eu acho que era menor, mas houve uma movimentação muito gigante entre os torcedores, comerciantes e tal, funcionários da Estrada de Ferro, no Noroeste do Brasil, que era a base aqui em Bauru. Os funcionários ajudaram a fazer mutirão, um doando tijolo, outro cimento, pedra, enfim, tudo aquilo. Isso se construiu, em tempo de mutirão, se construiu o estádio Alfredo de Cancilli, num lugar ermo, aqui era uma selva geral, não tinha uma viva alma por volta. E o comendador, hoje que até nome de avenida na cidade, o comendador Daniel Pacífico, ele era dono dessas terras todinha aqui, cedeu gentilmente esse espaço todo. Em geral aqui, que se comprar, fica em torno de mais de 40 mil metros quadrados. Toma 4 ruas, né? Deu mais um quadrado. E se construiu um mutirão em menos de 1 ano, 2 anos, reinaugurou em 1960. E está aí. O estádio até hoje está dentro das suas dificuldades. Aliás, para a primeira divisão vai ter grandes reformas, porque a federação existe, você vai estar na elite, automaticamente você vai receber os melhores times, você vai receber a mídia, você tem que dar condições de visita, banheiro, enfim, tudo que é uma estrutura você tem que dar de melhor. No final do ano tem que estar pronto esse cronograma. Se não tiver, pode até ter punição de time não disputar a primeira divisão. Vai ter um investimento alto, o clube vai fazer as parcerias dele e tal, e a gente só está. Por isso que esse segundo semestre não vai ter futebol na cidade, porque preferiu-se encerrar a parte do departamento profissional de futebol para investir nessas obras todas que vai ter que apresentar para a federação na vistoria que tem todo final de ano. Se tiver ok, a federação te libera para você disputar a primeira divisão. Se não tiver ok, praticamente pode te barrar. Então, o foco agora da diretoria e seus colaboradores agora é reformar tudo isso aí. A gente está na expectativa. É chato ficar sem futebol, quase 9 meses. Porque a gente tem futebol o ano todo. Acaba o Campeonato Paulista agora, começa a Copa Paulista no segundo semestre. Então você tem movimentação o ano todo. Só que dessa vez encerrou aqui. É o que você viu. Em Europa aí. O pessoal vem mesmo para aquela resenha, para trocar ideia, bater papo, espairecer um pouco. É o que vai seguir até o final do ano. Como última pergunta, como foi ver a retomada do protagonismo do Noroeste na era Damião Garcia? Bom, foi muito bom, foi dos anos 2000, a partir de 2000, né? Sim. 2000 a 2012. Então, foram quase 12 anos de um mecenas investindo altíssimo. Por quê? Ele é um moroense, nascido aqui, certo? O histórico dele, ele começou como naquela época se chamava de, não é um vendedor, era assim, ele era vendedor, ele era funcionário da Tiliba, tipografia, livraria Brasil, de Tiliba. E ele é vendedor, vendia os materiais aí, caderno, enfim, todo esse segmento de escritório, de escola, assim. E ele pegou o conhecimento dele, ele trabalhava do lado de lá do Tietê, ele foi de adquirir, mudou para São Paulo, casou, filhos, abriu a primeira porta lá de uma vendinha lá, uma mini livraria, mini papelaria, aquelas coisas todas. Hoje está assim. Hoje ele deixou para o grupo, né, com os 3 filhos dele, esse patrimônio todinho. Então, ele mandava o dinheiro, ele tirava o dinheiro do particular dele, não mexia na empresa, né, no patrimônio. E os 3 filhos dele, que são nascidos na capital, nunca interferiram, porque eles sabiam que o pai também não ia ter vida longa. E já que o pai acompanhava o time quando era pequeno, aqui em Bauru, eles deixaram de fazer os gostos do pai. Já que meu pai está fazendo isso, é o dinheiro dele, ele não está mexendo no patrimônio, na empresa. Então, é o que ele fez. Valores altíssimos para pagar folha de pagamento todo mês, todas as condições, reforma no estádio, concentração, piscina, enfim. Ele deixou de ajudar o clube em 2012, que ele já estava muito doente, e os filhos preferiu retirar ele e levar ele de volta para São Paulo. Mas sempre presente, chegava aí descia de helicóptero aí no centro de treinamento, chegava o carrão dele, uma Mercedes, a placa era ECN, Esporte Clube Noroeste, 1910, que é o ano de fundação. ECN, 1910, chamava a atenção de todo mundo, ninguém entendia, mas era o ECN, Esporte Clube Noroeste,
1910, que é o ano da fundação do clube. Que da hora. Foram assim, anos maravilhosos, cara. Ganhamos títulos, subimos, a cidade disputando os bons campeonatos por aí, os times grandes vindo, parava a cidade, uma loucura. É o que a gente espera para o próximo ano, 2025. Se Deus quiser, pelo menos as coisas voltar dentro de uma normalidade. Sabe que muitas coisas não vai acontecer, mas já vai mudar muita gente, porque muita gente não conhece seu time grande. Então, cara, hoje para sair para ir na capital, assistir um jogo na Arena do Palmeiras, do Corinthians, ou no Morumbi, ou um gasto enorme. Aqui, ele está no fundo do quintal o estádio dele, entendeu? Então ele está aqui em casa, ele vai trazer a família, acho que num raio de 100, 200 quilômetros, todo mundo da região vem assistir o jogo, ganha a cidade, que é o seu restaurante, que é a sua loja de material, assim, enfim, tudo. Em prol do futebol, que gira tudo isso aí, que é muito importante, cara. Então, mais do que nós vamos voltar 13 anos que a gente não disputava a primeira, né? Voltamos esse ano, esperando que o ano que vem seja um ano legal pra gente, né, cara? Que as coisas corram tudo bem. É tudo isso aí, meu irmão. É aquela paixão, como você falou, a gente tem esse sentimento. Eu já te falei, faço agora 70 anos em agosto, estou com uma disposição ainda. Eu falo para a rapaziada que a cabeça não estiver funcionando, a perna estiver bambeando, esquece. Vou cuidar mais da vida. Mas não deixo de dar uma atenção para os meus netos, meus filhos. Mas na hora meu lazer é o futebol. Vou pro estádio, aqui ou fora. Você está vendo os amigos lá embaixo, batendo papo, o campeonato acabou de acabar agora, semana passada. Então aqui para já no segmento. Então, faz muito bem, cara. Para quem gosta, cada um, como diz aquela gente, cada maluco no seu quadrado, né? O meu quadrado é isso aqui. Cada maluco é a sua loucura. É a sua loucura, né? Então a gente curte isso aqui, é muito legal, você fica relembrando os momentos de viagem aqui para fora, agora do campeonato, de lance, enfim, tudo isso que faz bem, cara. Muito legal para a cabeça, espairecer um pouco. Bom, a gente reparou que tem bastante história aqui nas paredes, né? Se quiser contar um pouco pra gente, que seja. Tem, né, por exemplo, né? Eu falei para vocês, aqui nós temos 2 quadros aqui com charge do Rei Pelé, né, que faleceu ano retrasado, né? Passado retrasado. E a assinatura dele é autêntica. Ele foi um sócio nosso que estava em passeio lá para o Santos. Ele já tinha mandado fazer essa charge aqui em Bauru. E ele gostaria, né, de ter o autógrafo do Pelé. Ele foi no escritório Pelé em Santos e a recepcionista atendeu bem ele, ele aguardou, o Pelé chegou, ele se apresentou, Pelé, sou de Bauru e tal, o Pelé deu toda a atenção para ele, subiu no escritório, autografou, você viu, ó, aqui, ó, isso é uma raridade, uma joia para nós. Sim, uma joia enorme. Você entendeu? É um negócio que está até hoje guardado, vai ser guardado eternamente aí, cara, e que estima a camisa do Oeste. Se a gente não viu ele no passado, como diz, existe umas divergências aí, então, mas pelo menos no desenho ele está. Você está com o escudo do clube e o escudo na camisa, né, cara? Então, pra gente é uma relíquia histórica, cara. Então, tem vários outros fatores, né? Vários outros campeonatos. Marcaram muita história, isso é o básico que está aqui, né? A gente já passou por toda essa história aqui. Sim. A gente chama isso aqui de túnel do tempo, você entendeu? Nós temos um corredor também, tem vários cursos. Isso aqui é o bicampeonato do ano retrasado. A Série A3 nós ganhamos lá em Ribeirão Preto, no segundo comercial de Ribeirão Preto. 95, 2022. E aqui nós temos também a gente chama de túnel do tempo aqui, onde tem vários posters aqui também. A Brigadeira do Caixão. Tá aqui, ó. Vocês podem ver que não é uma. Virou um atrativo. Caixão andando pelo estádio todo, os jornais da época, as manchetes, entendeu? E, enfim, tudo isso faz parte da nossa história, cara. Muito legal lembrar esses caras. Cada vez que você entra aqui, você vem um filme na cabeça. Você fala, pô, eu tava aí nesse dia, tava vendo tudo em loco aí, ó, pra depois contar. Então, eu basicamente, a rapaziada nova que chega, eu sou contador de história também, né? Então, às vezes os caras acham que é exagero, que tá exagerando e tal, mas pode aumentar um pouquinho aqui, diminuir ali e tal, mas a história, você vê aqui, ó, a torcida deles nesse jogo bravo pra caramba, aqui, os caras revoltados depois que viram o caixão, entendeu? E, enfim, foi tudo isso, cara, que
Aqui em 1984 já foi no campo lá do 15 de Jaú, em Jaú, um campeonato que a gente disputava fora de Bauru. Quase mais de 10 mil pessoas no estádio do 15, nós levamos para lá e fomos campeões aqui. 84, Série A2 para a primeira divisão. Então são coisas históricas, cara. Muitos ex-jogadores vêm aqui consultar, ver recortes de jornais, vêm participar, vêm matar saudade, uns né, se emocionam demais de rever carreatas na cidade chegando depois de campeonatos, negócio muito legal. Ex-jogadores até hoje são vivos ainda, às vezes passam aqui para dar uma olhadinha, os caras se emocionam de ter participado, de ter o nome deles ligado ao clube. É histórica, né? Ninguém vai tirar, né, cara? Os caras participaram, entendeu? E tudo isso aqui, cara. Chamada. E o pessoal da antiga, principalmente, participaram de tudo isso aqui, os caras, torcedores, os caras vêm tudo curtir aqui. Aqui foi o ano passado, Série A2 no ano passado nós batemos na trave, né? Subimos esse ano, mas o ano passado isso aqui foi em Novo Horizonte. Foram 12 ônibus organizados, tanto é que você vê aqui, ó, o número de torcedores. Tinha 1.200 torcedores aí, quase mais do que a torcida dos caras lá. Foi uma festa geral, cara. Foi um negócio maravilhoso. Que perdemos para o Novo Horizonte, que tem uma estrutura de primeiro, né, cara? E esse ano a gente chegou, foi vice-campeão. Muito legal. Realmente tem bastante história, né? Muitos momentos felizes, muitos momentos tristes, momentos engraçados. Eu falo, quase 1.200 torcedores. Tem gente que nem saiu daqui, não foi nem do lado ali. O cara saiu, foi 100 km, foi passear, foi viajar de graça, só comprou o ingresso dele. Maravilha, os caras saem de lá maravilhados, os caras saem assim, nunca imaginou um dia visitar tal lugar. E o ano que vem promete, né, cara? Já pensou você visitar uma arena do Corinthians, uma arena do Palmeiras, voltar de novo no Morumbi, voltar na Vila Belmiro, sabe? É sempre renovado, né? A alegria, o prazer da gente estar voltando. É isso, é um pouco do resumo que a gente podia passar para você. Eu faço um trabalho aí também, vários colegas seus passam sempre aqui, vem aqui, a gente fala a mesma coisa falando para você, foi isso mesmo. Então, e como os caras falam, eu sou um pouco da memória viva, né, para contar. Tem gente que não passou ou não guardou. Nesse aspecto, eu tenho um pouquinho, a memória ajuda bastante. Entendeu? Legal, muito bacana. Ouvi falar por aí que o Noroeste é o pai do Corinthians, é verdade? Não, dizem que são do mesmo ano, né? 1º de setembro de 1910. Acho que um nasceu de manhã, outro à tarde. Agora não sei quem dos dois nasceu por questão de hora, entendeu? Mas só que eles são primo rico, né? Nós somos primo pobre, irmão rico, né? Nós somos irmão pobre. E assim, cara. Então, bacana. Obrigado aí.